Hoje nós celebramos o domingo da Santíssima Trindade, o mistério do que Deus é em si. Mas por que Deus quis? Por que Deus quis se manifestar a nós? A resposta é muito simples, de uma maneira resumida. Deus quis se manifestar a nós, pois somente se ama aquilo que se conhece. Não dá para se amar algo desconhecido, pois o amor, ele vem através do conhecimento. Ninguém se apaixona por algo que nunca conheceu e nunca viu. Uma jovem apaixona pelo rapaz depois de ter contato com o rapaz. O menino se apaixona pelo futebol depois de ter contato com o futebol. A mocinha se apaixona pelo bolo de chocolate depois de ter experimentado o bolo de chocolate. A mulher se apaixona por aquela roupa da moda depois de ter contemplado aquela roupa. O amor, então, ele é uma consequência de ter um primeiro contato com aquilo que se ama. Mas esse contato, então, supõe uma revelação, que aquilo ali, então, seja revelado a mim. É assim a ordem das coisas do amor. Deus, então, quer se manifestar, porque Ele quer ser amado por nós. E por que Ele quer ser amado por nós, Padre? Porque Ele é um Deus carente, que precisa de amor, então Ele quer se manifestar a nós para a gente ser amado, para a gente amá-lo? Não. Ele quer ser amado por nós, pois somente nós, amando-o, é que nós encontraremos a salvação. Ele quer ser amado por nós, porque somente assim nós nos salvaremos, pois a consequência do amor é o se unir ao amado. A moça que, por exemplo, se apaixona pelo rapaz que gosta de, jogar Free Fire. Ela, para ficar mais tempo com esse rapaz, ela se submete a gostar também daquele joguinho, para assim jogar, ficar tempo junto com ele. Ou a mocinha que é apaixonado em assistir dorama. Aí o rapaz, então, para estar mais junto da moça, se submete a então assistir junto com ela o dorama. Quem não sabe o que é dorama, é filminho de drama coreano, tá bom? Então, comédia romântica, não, na verdade, drama romântico coreano, né? Pois faz parte do movimento do amor, querer se unir, querer estar mais tempo com o amado. Deus, então, se faz acessível a nós, se torna capaz de nós amá-lo, porque assim, amando a Ele, não amando um desconhecido, amando quem Ele é, surgirá de nós, a partir do próprio Deus, uma força, que é a própria graça de Deus, que nos impulsionará a vivermos cada vez mais a vida dEle. E viver a vida dEle é o céu. E assim, o ser humano, criado para as coisas deste mundo, mas chamado por Deus às coisas do alto, encontra a sua verdadeira felicidade, que é a felicidade em Deus, por pura graça. Aqui nós entendemos o porquê Deus quis se manifestar a nós. Mas vejam, meus queridos irmãos, esta manifestação não é algo automático, não foi ao longo da história algo simples. A primeira coisa que Deus precisou ensinar à humanidade
é que existe apenas um único Deus, e não vários deuses. E como era difícil para aquelas pessoas entenderem isso. As pessoas viam lá, chuva forte, é o Deus da chuva. O mar que entra e invade a terra é Poseidon, vai dizer uns. Iemanjá, vai dizer outros. É o raio que cai, é o Deus Tupã, vão dizer os índios Tupi-Guarani. Não, é Zeus. E assim a humanidade procura então encontrar a fonte nas coisas. Mas, como o coração do ser humano é marcado com o pecado original, como o coração do ser humano é marcado por um orgulho, em tudo isso se esconde um desejo de querer fazer a própria vontade. Os índios oferecem os vários frutos para o Deus do raio, para que a vontade dele seja feita, o raio pare. Ou para o Deus da chuva, para que a vontade dele seja feita e a chuva caia. Ou para o Deus da guerra, vão pegar alguns, como os gregos, para que a vontade deles sejam feitas e eles vençam a guerra. Ou para o Deus do prazer, como o Deus Baco lá, os gregos também, os romanos, para que a vontade deles seja feita e assim eles possam gozar dos prazeres deste mundo. Então se esconde nessa ideia de ter vários deuses, no fundo, querer viver a própria vontade. Se este Deus não me satisfaz, eu vou procurar um outro que me satisfaça. Vou procurar um outro porque no fundo eu quero que a minha vontade seja feita. E por isso custou muito para o ser humano entender que existe somente um Deus. Porque se existe somente um Deus, então não tem outro lugar para buscar. E se o Deus verdadeiro está dizendo que não é assim, é assado, então não adianta espernear. A criança, quando ela entende o poder da barganha, ela começa a barganhar com o pai e com a mãe. O pai vai, a criança vai e quer fazer uma coisa, mexer no celular. E aí o pai diz, não é para mexer no celular. E a criança começa a barganhar e vê que com o pai não vai dar certo. Aí ela vai e começa a chorar com a mãe. Ai, tadinho, toma aqui o celular. Pronto. A criança descobriu o segredo de como ser a gerente, a chefe da casa. Ela sabe, se não conseguir com um, ela vai barganhar com o outro. E no final das contas, no fundo, vai dar pai contra mãe, e a criança vai ter sempre a vontade dela sendo feita. É assim que a criança age, meus queridos irmãos. Tem pecado original nas crianças, as crianças são inclinadas ao mal. Por isso Deus confiou elas a vocês, para que vocês ordenem elas, ensinem elas. Aí às vezes se não é o pai e a mãe, vai no vô e na avó, né? Mas a criança vai buscar, no fundo, querer que a sua própria vontade aconteça. E foi assim com a humanidade. Vejam, quando a gente olha, por exemplo, Baal, que foi um deus que vira e mexe, Deus não, na verdade, né? Foi uma imagem, uma ideia que eles criaram de Deus, lá no Antigo Testamento, que vira e mexe, o povo judeu caía, e quando sentia inclinação, acabava cultuando Baal, e isso ofendia muito a Deus, pois era uma idolatria. Por quê? Baal era, na verdade, não um deus, mas era uma entidade que representava diversos deuses. Baal Fegor, Baal Zebu, Baal não sei das quantas. Onde tinha como característica padrão o quê? Eu vou entregar algo e este Deus vai me dar aquilo que eu quero. Então para isso era cômodo. O povo ia ao Deus de Israel, o Deus de Israel, não é assim que é para você viver. O matrimônio não é desse jeito, o matrimônio é desse outro jeito. Ah não quero, está muito difícil, vou lá para Baal. E assim ia.
E custou. Tanto é que, depois de um bom tempo, metade daquele povo escolhido por Deus abandonou a fé, ficando apenas um resto de Israel. Quando eles voltam do exílio da Babilônia, volta apenas um pequeno resto, que era ali a tribo de Judá, mais algumas outras tribos pequenininhas ali, que ficavam mais ao sul. Os outros já haviam se misturado e viviam de acordo com os seus prazeres. Vejam, meus queridos irmãos, como nós estamos falando de uma inclinação na humanidade, nós não estamos falando de coisas antigas. É só a gente parar para pensar. Ah, padre, o que eu quero, né? Quero um namorado. Já rezei para São José, rezei para Nossa Senhora, não consegui um namorado. Quer saber de uma coisa? Vou lá na outra igreja, porque lá vão me dar namorado. Ah, não consegui, quer saber uma coisa, padre? Vou lá no terreiro de Macumba, porque eu quero um namorado. No fundo, eu quero que a minha vontade seja feita. Estou pegando um exemplo bem bobo, mas nós podemos colocar nisso dinheiro, podemos colocar nisso emprego, podemos colocar nisso várias coisas. Para entendermos que entender que existe apenas um único Deus, comporta de que não é a minha vontade que deve ser feita, e sim a vontade dele. Temos que parar de ser como crianças mimadas, que vêm aqui apenas para querer que a própria vontade seja feita. Não existe um outro Deus, não existe um outro caminho, não existe uma outra verdade. Por isso, meus queridos irmãos, a primeira coisa que devemos pedir a Deus é essa humildade, de entender que não são os meus caminhos, não são os meus passos, é o dele. Deus, quando chama Abraão pedindo que ele saia da terra dele, largue as coisas, os sonhos e os projetos, para ir para uma outra terra, que ele preparou. Os projetos de Deus, os passos de Deus, os sonhos de Deus, muitas coisas teve que Abraão renunciar. Mas nisso, meus queridos irmãos, nós entendemos que Abraão é nosso pai na fé. E nisso nós entendemos que somente tem fé de verdade aqueles dispostos a dar esses passos, como Abraão deu, como Nossa Senhora deu. Caso contrário, meus queridos irmãos, estamos brincando de viver a vida de fé. Dizemos que cremos, mas quando chega a hora H, não damos os passos. A este pequeno resto de Israel, que o povo então entendeu que existe apenas um único Deus, e assumiu as consequências desta verdade, Deus revela algo mais. Envia o seu filho. Espera aí, era um só? Sim, mas este único Deus não está sozinho. Existe um filho, que já existia desde a eternidade, gerado, não criado, vai dizer a nossa fé, para explicar o quê? Que ele não surgiu no tempo, ele sempre existiu, junto com o Pai. Assumiu uma missão de vir a nós. Por isso nós chamamos Nossa Senhora de Mãe de Deus. No fundo, nós não estamos querendo elevar Nossa Senhora, nós estamos querendo afirmar que aquele menino que veio do ventre dela é Deus. E é algo que os nossos irmãos protestantes muitas vezes não enxergam, não entendem. Não, Nossa Senhora é mãe de Jesus, não é mãe de Deus, como se houvesse uma divisão. Aqui é Jesus humano, aqui é Jesus Deus. Não há uma divisão. Porque se assumimos isso, meus queridos irmãos, existe uma máxima na igreja que é o quê? Aquilo que não foi assumido por Cristo, não foi redimido por Cristo. E a própria Sagrada Escritura diz que Deus fez-se igual a nós em tudo, menos no pecado. Isso significa que naquilo que Ele não fez igual a nós, é pecado. Se nós dizemos então que Ele não fez igual a nós nas relações familiares, nós estamos dizendo que as relações familiares são pecado. Se Ele assumiu o papel de verdadeiro filho,
É porque ele queria redimir a família. Se ele fez isso de conta, então a família continua na perdição. Se foi uma faz de conta, a relação dele com sua mãe, então a relação de filho e mãe não foi redimida por Cristo. Consegue entender as consequências disso? Jesus então se fez, Deus Filho se encarnou. E agora o Deus que era inacessível, nós o vemos. Aquele Deus então que no Antigo Testamento havia nos dito para não fazermos imagem, porque corria o risco do povo cair em idolatria. O povo queria ter uma imagem de Deus, para então controlar a Deus, pois era essa a mentalidade que as pessoas tinham. Está lá o bezerrinho de ouro, né? Como faz muitas vezes as pessoas, né? Pega Santo Antônio, vou colocar você aqui afogado se não me der um namorado. Quer controlar. E as pessoas faziam isso. Então, para não cair no risco da idolatria, dizia, não se façam imagens. Mas o próprio Deus se fez imagem. O próprio Deus se mostrou a nós. Há uma nova aliança. Jesus é a imagem do Pai. Há algo novo. Não somente isso. Jesus, ao nos redimir, no final de sua vida, ele diz que enviará um Espírito Paráclito, junto com o Pai. Opa! Não é somente o Pai e o Filho. Há também um Espírito que virá a nós. E nós vemos as suas ações. O próprio Espírito de Deus, que é Deus desde a eternidade, existe. Não são três deuses, um só. Este é o mistério da Santíssima Trindade. Vem a nós. Com qual missão? Para entendermos, vamos olhar a vida dos apóstolos. Semana passada celebrávamos Pentecostes. Quem era Pedro antes de Pentecostes? Um medroso que por 3 vezes negou Jesus. Quem foi Pedro depois de Pentecostes? Alguém que sai para pregar numa praça lotada, com mais de 3.000 pessoas. E naquela pregação, diz às pessoas a respeito da verdade de Cristo, aos judeus, que ele, há menos de 2 meses atrás, havia negado, e a pregação tem uma eficácia tão grande, não pelas suas palavras, porque era um simples pescador, mas pela força desse próprio Espírito Santo, que 3.000 pessoas pedem batismo. De tal maneira, Pedro sai a pregar e a falar para as pessoas que de suas ações emanam as próprias ações de Cristo, a tal ponto de, em uma certa região onde eles foram para pregar, as pessoas queriam adorá-lo como deuses. Tem isso aí, Atos dos Apóstolos, procura lá no final. Queriam adorá-los como deuses, porque enxergavam, viam neles prodígios que nunca tinham visto antes. Pedro diz a mesma palavra de Jesus: levanta-te e anda, quando ele, à frente do templo, encontra o mendigo. Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. E a coisa acontece. Paulo, ao pregar, fez uma homilia demorada, que nem essa do padre. Tinha gente na sacada, que era no segundo, terceiro andar de uma casa, e a pessoa, o jovenzinho dormiu, caiu pela janela e morreu. Paulo o chama de volta à vida, tal como fez Jesus com Lázaro. E o menino ressuscita. Nós vemos então na vida daqueles apóstolos a reprodução da própria vida de Cristo. E nós vemos aqueles que antes eram medrosos, perseguidores, como foi Paulo de Cristo, se tornarem santos, um outro Cristo. Como dizia o próprio São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E aqui, meus queridos irmãos, nós encontramos o grande milagre da igreja.
Pois o grande milagre da igreja é, através de todos os dons que Deus deixou a ela, transformar miseráveis e mesquinhos que nós somos em santos. E este é o mistério da Santíssima Trindade. Vemos Deus que olha para nós, miseráveis que somos, Ele se revela a nós. Ele não precisa do nosso amor, nós precisamos do amor dEle. Ele se revela a nós para que nós o conheçamos. Ele se mostra a nós, Ele se aproxima de nós. Ele envia o próprio Espírito, para que assim então, nós, deixando-nos conduzir, possamos nos tornar um com Ele. O que nós faremos no céu, Padre? É somente nós contemplarmos o que é a Santíssima Trindade. Nós vemos o Pai que todo se doa ao Filho, o Filho que todo se doa ao Pai. E essa doação total de um pelo outro é o Espírito Santo. É essa a dinâmica da Santíssima Trindade em si. O que fazem os santos no céu? Ora, são conduzidos pelo próprio Espírito Santo. Recebem todo o dom de Deus e, unidos a Jesus, se doam inteiramente a Deus, reproduzem em sua própria vida aquilo que é a Santíssima Trindade. Qual é a nossa missão de católicos aqui neste mundo? Recebendo o próprio Espírito Santo, nós, unidos a Jesus, nos doamos todo a Deus. E assim, aquilo que Deus é em si, Ele reproduz em nós. Ou melhor dizendo, aquilo que Deus é em si, nos convida, unidos a Jesus, a participar deste mistério. É esta a felicidade do céu. É isto que viveremos em toda a eternidade. Mas como haveremos de viver isso em toda a eternidade, se não entendemos e não vivemos isso já desde agora? Portanto, meus queridos irmãos, é um convite que Deus nos faz. Ninguém é obrigado a ir para o céu. O Senhor nos convida a participar da vida dEle. Vive quem quer viver. Portanto, entendamos que não há felicidade maior do que a de viver em Deus, por Deus, com Deus. E possamos, meus queridos irmãos, pedir a Ele a graça de conhecê-lo cada vez mais, conhecendo cada vez mais, amá-lo cada vez mais, e assim, através de nossa vida, servi-lo até o fim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.